A paz do Senhor. Nós estamos começando uns estudos bíblicos. Você pega seu papel, sua caneta e vamos estudar. Aproveitando a quarentena que nós estamos, né? Olha, é um estudo muito simples. Para você que não conhece a palavra de Deus, você vai conseguir entender bastante. Eu vou fazer tudo em ordem cronológica dos fatos, que facilita bastante a gente, tá? E vou começar então com Adão. Vem comigo. Primeiro personagem, ou melhor, primeira figura que nós vamos estudar, vamos começar com Adão. Adão, o termo deriva-se do hebraico Adam, Adamar, com H no fim, que quer dizer terra, que é o material, a substância com que ele foi formado, né? Adão é um homem real, de fato. Nós temos que entender a história de Adão. Tudo que foi dito no livro de Gênesis deve ser compreendido literalmente. Não tem nada no livro que nós vamos achar que é uma fantasia, não. É um fato real. Adão é o primeiro homem da raça humana. Eu vou explicar como Adão foi formado, a moradia de Adão, uma ordem que Deus deu a ele, uma proibição, a queda de Adão e as consequências do pecado de Adão. Vai ser bem gostoso e bem simples. Essa é a nossa primeira lição. Então vamos abrir em Gênesis 1, de 26 a 31, para a gente poder entender bastante essa história. Gênesis 1, 26 diz o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as aves, todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, nesses pequenos versículos, poucos versículos do capítulo 1, nós podemos ver várias coisas. Primeiro, que começa falando, façamos. E nisso nós entendemos o quê? Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já estava a Trindade formando esse homem. Deus fez então, primeira coisa, o homem à imagem dele. Deus deu a esse homem o domínio de todos os animais. Deus deu a ele também uma ordem: frutificai e multiplicai. Deus deu os mantimentos, toda a erva, todos os animais, todos os frutos, para ele se alimentar. E Deus falou uma coisa linda: tudo que Deus fez, quando Deus fez as aves, quando Deus fez o céu, quando Deus fez o mar, quando Deus fez todos os animais, ele falava assim, e era bom. Aí ele fez os animais e era bom, fez as aves e era bom. Mas quando Deus fez o homem, Deus falou, isso é muito bom, né? E no capítulo 2, nós vamos ver, de 8 a 15, capítulo 2, de 8 a 15, diz assim. Vamos ler também, que são poucos capítulos, né? E plantou o Senhor um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradável à vista e boa para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía do rio Éden
E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Vou pular para o 15. E tomou, pois, o Senhor Deus o homem, o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, nesses versículos, nós vamos ver a moradia de Adão. Onde Adão morava? Ele morava num lindo jardim. No meio do jardim tinha 2 árvores. A árvore do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore da vida. Como é que era essa árvore da vida? Gente, a árvore da vida é que dava longevidade ao homem. O homem comeria, Adão ia comer e não ia morrer. Para isso tinha a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E tinha também no jardim do Éden um rio que se dividia em 4. Chamava, os 4 braços desse rio chamava Pison, Gion, Idequel e Eufrates. Era um rio que dividia-se nos 4 cantos do jardim para regar a terra, para dar água para os animais, alimentar as aves, os patos. Existia esse rio maravilhoso. E outra coisa, existia ouro. E a Bíblia diz que era ouro bom. E a gente sabe que ouro bom é ouro 24 quilates. Também tinha pedras preciosas, tinha onix, tinha bidélio e outras pedras preciosas, né, que tinha no jardim. Então essa era a moradia dele, um lindo jardim feito por Deus para ele morar, ser feliz e tendo a vida, nunca ia morrer, porque existia a árvore, né, que dava saúde, a árvore da vida para Adão. Deus deu uma ordem e uma proibição. Qual foi essa ordem e a proibição? Está no capítulo 2 de Gênesis, o versículo 16 e 17. Deus falou para ele que ele podia comer todas as árvores livremente, para ele frutificar e crescer e comer todas as árvores livremente. E uma proibição, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva não poderiam tocar. Adão, então, continuando no capítulo 2, de 18 a 24, dá nome aos animais. E aí, Deus fez uma mulher para Adão, porque até então Adão estava sozinho. Deus fez uma mulher. Adão devia olhar a vaca com boi, a pata com pato, né? A galinha com galo, e era só. Deus, então, fez Adão adormecer, tirou uma costela de Adão, e Deus, então, fez Eva. Adão ficou muito feliz, porque a Bíblia diz que Adão falou assim, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E eu vou contar para vocês, viu, gente? Devia ser uma mulher lindíssima, imagina. Primeira mulher feita por Deus, não tinha nenhum defeito, bela, muito bela, né? E Deus também, no capítulo 2, o versículo 24, quando Deus fez Eva, Deus falou uma coisa linda para Adão. 2:24, vamos ler? Deus falou para ele assim, por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Primeira profecia que Deus já falou do futuro, já falou de toda a humanidade para Adão, que era o único homem que existia até então, e Eva, a única mulher até então. Mas Deus já falou que o homem deveria largar pai e mãe, unir-se à sua mulher e tornar os dois uma só carne. Deus já estava falando do casamento e como deveria ser feito, não é verdade? E agora nós vamos ver o capítulo 3, a queda de Adão. Vou ler. 1-7. 3, 1-7 diz o seguinte, vamos ler a palavra de Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes e vos
que se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Deixa eu ver, até o 7. E vamos ver então a queda de Adão. Isso é muito triste quando a gente vê a queda de Adão. Por quê? Peraí que eu tô arrumando aqui. Porque nisso nós podemos ver várias coisas. Primeiro, houve um tempo em que o homem era inocente e imortal. Como eu falei anteriormente, Deus não criou Adão para morrer. Deus criou Adão para viver eternamente. Esse era o projeto de Deus para o homem sobre a terra. Então, primeira coisa que nós vemos na queda de Adão é que houve um tempo em que ele era inocente e imortal. Segunda coisa, houve um tentador não humano que provocou a queda. Isso contra as ordens expressas do Senhor. Terceira coisa que nós podemos ver é que o livre-arbítrio é um fato. O livre-arbítrio é um fato. Nós sabemos que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim. Por que Deus colocou essa árvore no meio do jardim? Isso os forçava a todo dia passar por ela e fazer escolha de não tocar na árvore, obedecer a Deus ou não. Isso é o livre-arbítrio. Aí eu quero falar para vocês uma coisa. Se fosse eu que tivesse construído o jardim, essa árvore perigosíssima, o que eu faria com essa árvore, que vamos dizer perigosíssima? Eu colocaria ela lá num canto do jardim, cercaria ela ainda por cima. Mas Deus não é assim que age, porque Deus dá o livre-arbítrio ao homem. E Adão, ele era genuinamente livre para poder fazer escolha. A escolha dele é a que foi errada. Adão, por ocasião da queda, ele adquiriu a faculdade da prática do mal como um subproduto do discernimento entre o bem e o mal. Há escolhas, irmãos, que nós devemos fazer e nós devemos escolher certo, porque o bem e o mal está diante de nós todos os dias da nossa vida, assim como estava diante de Adão, diante de Eva, no jardim. Deus não tirou, Deus deu livre-arbítrio. E você quer saber onde está essa árvore? Hoje eu vou te dizer, em Apocalipse, vamos ler Apocalipse 22, 2, diz o seguinte: no meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Essa árvore está no céu, guardada. Ela dá fruto 12 meses, um fruto por mês. É o que ela devia dar lá no paraíso. Um fruto por mês, bastava ele, um fruto para Adão comer e ter a vida eterna. Mas, como ele pecou, né? E o quinto, então nós vimos que o quarto, o pecado alia-se ao reino do mal. Todo pecado está sempre alinhado ao reino do mal, a Satanás. O homem não pecou sozinho, não pecou isolado. O homem aliou-se ao reino de Satanás. A redenção envolve o livramento do poder escravizador do reino do mal. Porque assim como o homem ficou escravo do pecado quando Adão pecou, em Colossenses 1:13 nós vamos ler o que Jesus fez por cada um de nós. 1:13 diz o seguinte: Ele, está falando de Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que lindo! Ele nos transportou do império das trevas, que é onde nós nos encontrávamos, e nos transportou para o reino da sua luz, que é o céu.
Então, nós vimos que o pecado alia-se ao reino do mal. Então, primeiro, houve um tempo que Adão era inocente e imortal. Segundo, para quem está anotando, né? Houve um tentador não humano. O quarto, o pecado alia-se ao reino do mal. O quinto, o pecado original. O pecado original, o que isso quer dizer? Quer dizer que todos os homens já nascem em pecado. Nesse pecado de Adão, ele transferiu para o homem. Isso fica como uma coisa genética. Nasceu, nós temos pecado original, que é o pecado do nosso pai Adão. Esse é um pecado que toda a humanidade já traz, né? Foram transferidos para toda a raça humana. E o sexto, a queda de Adão traz a morte e a alienação. Adão tornou-se um ser mortal. Então ele foi expulso do jardim do Éden. O homem hoje encontra-se numa peregrinação, porque nós fomos alienados de Deus. Pecando, nós temos a morte eterna. Mas olha o que Jesus fez por cada um de nós. Se encontra em Colossenses 1:20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Graças a Deus por Jesus, né, gente? Porque Adão nos trouxe esse peso, nos trouxe esse pecado, nós já nascemos com ele. Mas Deus já tinha um plano, fez um plano, que era a redenção através da cruz, com Jesus derramando o sangue na cruz, né? Sétimo, não, é só 6 mesmo, né? A morte e a alienação. Agora o outro é as consequências que esse pecado, o que nos trouxe? O que aconteceu? Quais foram as consequências que Adão teve por pecar? Primeira consequência que Adão teve. Deixa eu virar aqui. Não, deixa eu tirar isso daqui. Qual foi a primeira consequência que o pecado de Adão trouxe? Olha, antes de falar das consequências, eu quero dizer uma coisa. Adão tinha comunhão íntima com Deus todos os dias da vida dele. A Bíblia diz que Deus visitava Adão na viração do dia. Isso quer dizer entre 6 e 6:30 da tarde, quando o dia está virando noite, na viração do dia, Deus visitava Adão. Então Adão tinha o privilégio de se encontrar com Deus. Mas as consequências do pecado, primeiro ele perdeu totalmente, foi expulso do paraíso e Deus não mais teve esse contato com o homem. Então, a primeira coisa que ele teve foi o medo. Adão, quando se viu em pecado, Deus falou para ele assim, não toque nessa árvore, porque o dia que tocar, morrerá. Então, ele passou a ter medo, porque passou a saber que ia morrer. Não ia mais ter a vida eterna, não ia ser imortal como Deus o havia criado, né? Então, primeiro medo. Quando Adão soube, abriu os olhos e viu o mal, conhecer o bem ele já conhecia, agora ele começou a conhecer o mal. E perdeu a vida eterna, a vida imortal, né, dele, ele teve medo. Ele se escondeu de Deus. Então a primeira consequência foi o medo de Deus. Está lá no versículo 10, quando Adão se esconde. E no capítulo 3, de 8 a 21, é toda essa consequência que nós vamos contar. No capítulo 8 está contando que Deus visitava Adão todos os dias, que eu já falei. Então, ele teve medo de Deus, porque ele se esconde no versículo 10. E no capítulo 16, no versículo 16, qual é outra consequência desse pecado? Dor no parto para as mulheres. Deus falou para Eva que ela teria dor em ter filhos. Então, nos mostra que Deus não criou também para ter dor, mas passou a ter dor. E que o homem dominaria a mulher. Terceiro, a terra foi também amaldiçoada pelo pecado de Adão. A terra começou a produzir espinhos, coisa que não tinha. Então a terra também foi amaldiçoada como consequência do pecado de Adão. Quarto,
pesado trabalho. Olha, o homem era para ter uma boa vida, tranquilo, sombra e água fresca. Era assim que Deus tinha projetado para o homem, né? Não precisava trabalhar. A terra daria seu próprio fruto, não ia precisar de adubar, não ia precisar de regar, não ia precisar de trabalhar, semear, nada. Naturalmente tudo iria nascer porque o pesado trabalho veio como consequência do pecado de Adão. A quinta consequência é que eu bato na tecla e falo sempre a morte física. Para mim isso foi a pior consequência que o pecado de Adão trouxe sobre ele, sobre todos nós, toda a humanidade. A morte física, porque Adão foi criado, como eu já falei várias vezes aqui na lição, para ter vida, para ser um homem imortal. Eva ia ser uma mulher imortal, não ia ter experiência da morte. Mas perdeu como consequência, veio a morte física. Sexto, foram expulsos do Jardim do Éden. Olha, foi expulso do Jardim do Éden. E a partir daí, eles perderam a comunhão que eles tinham com Deus. A partir de Adão e Eva, a gente vê o seguinte, a gente vai discorrendo pela Bíblia, a gente vai ver Noé, depois vai ver Abraão e por aí nós vamos. Aí nós vamos ver que Deus corta o relacionamento direto com o homem. E Deus vai começar a falar só através dos juízes, dos patriarcas, dos juízes, dos reis, depois profetas, dos sacerdotes. E eu sempre falo que o sacerdote e o profeta é assim. Um dá o ouvido para Deus e a boca para o povo. Outro dá o ouvido para o povo e a boca para Deus. Como é isso? Assim, o profeta, ele ouve Deus e falava com o povo. O sacerdote ouvia o povo e falava com Deus. Era assim que era o relacionamento dos homens com Deus, até a época de Jesus. Quando Jesus veio, Jesus fez a reconciliação do homem com Deus. O véu foi rasgado, onde separava o homem de Deus, representando pela arca Deus, né? A arca, e aí nós somos a geração que temos o livre acesso a Deus. Podemos orar a hora que quiser, como quiser, né? A Deus, mas toda uma geração até Jesus não tinha essa comunhão, até Jesus vir. Então, foram expulsos do Jardim do Éden e perderam a sexta consequência do pecado de Adão. E a sétima consequência é que Adão transmitiu o pecado para o gênero humano, que eu expliquei. Adão, então, passou o pecado dele para todos nós como um negócio genético, vamos dizer assim. Todo mundo já nasce com esse pecado terrível de Adão. Mas eu quero dizer para vocês que Deus já tinha um projeto. O que aconteceu quando Adão pecou e Eva e se esconderam de Deus, mas tiveram que encontrar Deus e receberam toda a consequência? Deus começou a instituir que haveria a substituição do pecado do homem através do sacrifício. Então, através de um sacrifício animal, aquele sangue do animal substituiria o pecado do homem. E o primeiro sacrifício foi feito pelo próprio Deus. Deus sacrificou um animalzinho, matou o animalzinho, para tirar a pele desse animal e cobrir Adão e Eva. Então, já apontava para Jesus. Tudo no Antigo Testamento é interligado, né? Esse sacrifício que Deus fez por Adão, para cobrir Adão, já apontava para Jesus, que seria o sacrifício que Deus faria do seu Filho amado, lindo. Jesus Cristo seria sacrificado numa cruz para cobrir o seu pecado e o meu pecado. No capítulo 4, nós vamos ver a família de Adão. Capítulo 4, para quem está anotando, o capítulo 4, versículo 1, 2, 25, e o capítulo 5, versículo 4, fala da família de Adão. Adão teve Caim, Abel, Sete, outros filhos e filhas. Mas nós vamos parar em Caim, Abel e Sete. Por quê? Eu vou falar para vocês, dar uma sugestão, que é muito interessante, pegar um papel e começar a fazer a genealogia até Jesus, até todo o nosso estudo. Então, você vai colocar no papel assim,
Abel, Caim, Sete. Puxa uma setinha de Sete e escreve Noé. Que o próximo figura que nós vamos estudar é Noé, tá bom? Porque nós sabemos o seguinte, que Caim matou Abel, então acabou. Na família de Caim, nós vimos que acabou, mesmo que algumas, eu tenho aqui na minha, deixa eu pegar aqui, na minha genealogia que eu escrevi, uma coisa assim, ó, desapareceu, talvez alguém da família da mulher de Noé possa ter se juntado, né, com Caim, mas mesmo assim, a família toda de Caim acabou-se no dilúvio. Então, nós vamos seguir com Noé e andando para frente. Então, no seu papel, a sua genealogia tem Abel, Caim, Noé, puxa setinha, primeiro Adão e Eva, né, puxa setinha, os 3 filhos, puxa setinha, nós vamos desprezar os filhos e as outras filhas, puxa setinha, Noé. Tá certo? Que é a próxima lição nossa. No versículo 5, capítulo 5, no capítulo 5, versículo 5, nos mostra com quantos anos morreu Noé. Noé morreu com 930 anos. Gênesis 5, 5. E eu quero terminar com Romanos 5, o versículo de 12 a 21. Só que eu não vou ler de 12 a 21. Eu vou ler o 12 e vou pular para o 21. Então, vamos abrir em Romanos 5. Romanos, capítulo 5. 12 diz assim. Vamos ler na palavra de Deus, né? Portanto, assim como por um só homem, por um só homem, esse Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, infelizmente, né? Pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Pulando para o 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não queria deixar conosco aquela sensação, pesada, né, do pecado de Adão, que nós temos, nascemos com ele. Eu quero trazer a boa nova, que nós já somos a geração que vivemos essa boa nova, né? Que Adão, sim, como primeiro homem, trouxe o pecado no mundo, mas Jesus Cristo também como homem, com toda a legalidade, porque Deus fala em Salmos o seguinte, Deus deu os céus e a terra Deus deu a terra aos filhos dos homens. Então, Jesus Cristo, para vir à terra, Deus trabalha com legalidade. Deus não faz nada errado, Deus segue tudo que ele mesmo escreveu na palavra dele. Então, Jesus veio como homem. Por que ele teve que nascer? Porque ele tinha que vencer Satanás como homem, porque o homem foi vencido por Satanás. Então, Deus fez Jesus nascer como homem legalmente. E como homem, Jesus venceu Satanás. Então aqui, ele, como eu falei já, ele reconciliou. Se Adão trouxe para nós morte eterna, Jesus trouxe vida. Adão trouxe morte, mas Jesus trouxe vida. Queria que você ficasse com essa palavra, meditasse um pouquinho. É uma lição simples, mas é uma lição gostosa e nós podemos aprender um pouco com ela, né? A próxima lição, na próxima semana, será sobre Noé. Traga a sua Bíblia, traga o seu papel, a sua caneta, para você poder anotar algumas coisas e participar também comigo. Espero você, então, na próxima semana. Fiquem com Deus.